O Rio de Janeiro esconde alguns mistérios pouco conhecidos por nós, brasileiros. Dentre eles, estão os vestígios da presença dos antigos povos fenícios em nosso país, muitos anos antes do Brasil ser descoberto em 1500. Conheça, neste vídeo, a interessante teoria que afirma sobre a existência de uma grande esfinge escondida aqui, bem diante dos nossos olhos, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. A misteriosa Pedra da Gávea. O batismo dessa montanha rochosa, chamada de Pedra da Gávea, remonta à épica expedição do capitão português, Gaspar de Lemos, iniciada em 1501, de que participou igualmente o explorador Américo Vespúcio, e na qual, também, o Rio de Janeiro recebeu sua denominação. Foi a primeira montanha do Rio de Janeiro a ser batizada, com um nome em português, logo após ter sido avistada, no 1º dia de janeiro de 1502, pois reconheceram em sua silhueta o formato de um cesto de Gávea, dando origem ao termo usado para toda a região da Gávea. No alto de uma montanha costeira, esta pedra, que lembra uma escultura enorme, é parecida com um rosto, como o da Esfinge de Gizé, no Egito. Inscrições misteriosas em sua lateral dão indícios de uma língua extinta. A aparência desta rocha poderia ser uma conexão para um passado muito remoto do Brasil e seus longínquos visitantes. Entre São Conrado e a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, essa montanha, com o rosto de um antigo gigante, se eleva a 842 metros acima do nível do mar. Quando o Brasil foi descoberto, exploradores portugueses deram à rocha o nome de Pedra da Gávea, porque era como um observatório perfeito para as recém-chegadas caravelas portuguesas, que eram as embarcações utilizadas pelos navegantes para cruzar o oceano e chegar ao continente sul-americano. Mas a Pedra da Gávea, essa enorme rocha, cercada por vegetação nativa exuberante, tem atraído tanto a atenção do público, como de pesquisadores e historiadores, ao longo dos séculos. Sua face tem a aparência de uma figura esculpida, e existem inscrições antigas em um de seus lados, que não poderiam ter sido feitas pela natureza. As origens dessas inscrições foram muito discutidas ao longo dos anos, mas ninguém ainda pode provar quem as fez, e o motivo de sua criação. A teoria do túmulo, construído pelos fenícios. Tudo começa no século XIX. Alguns sinais do lado da pedra teriam chamado a atenção do imperador Dom Pedro I, embora seu pai, Dom João VI, então rei de Portugal, já houvesse recebido muitos anos antes um relatório de um padre, dizendo-lhe sobre o avistamento de marcas muito estranhas, que datariam de antes de 1500, ano em que o Brasil foi descoberto. Em 1839, uma pesquisa oficial foi feita, e, no dia 23 de março, em sua sessão extraordinária número 8, o Instituto Geográfico e Histórico do Brasil decidiu que a Pedra da Gávea deveria ser minuciosamente analisada, ordenando então o estudo das inscrições do local. Uma pequena comissão foi formada para estudar a rocha, mas cerca de 130 anos depois, o Globo, jornal de grande circulação no Brasil, e muito respeitável, questionou os resultados encontrados pela tal comissão, perguntando se eles realmente escalaram a rocha, ou simplesmente estudaram-na usando binóculos. O relatório dado pela comissão dizia que eles viram as inscrições, e também algumas depressões feitas pela natureza. No entanto, conforme vários depoimentos de alpinistas do local, ninguém que vê essas marcas de perto vai concordar que algum tipo de fenômeno natural poderia ter causado a aparição desses sinais na rocha bruta. Existe uma versão, ou hipótese, que ganhou amplitude para explicar as inscrições e gravações na Pedra da Gávea. Ao contrário do que muitos pensam, não se trata apenas de mais uma lenda. Na verdade, tratam-se de estudos feitos com rigor científico, por um arqueólogo e professor, chamado Bernardo da Silva Ramos. Ele foi o primeiro que conseguiu ver um código que fizesse sentido, gravado na Pedra da Gávea, e assim fazer uma tradução e decodificação das supostas incrustações na rocha. Este arqueólogo decodificou os escritos da Pedra da Gávea e publicou-os em seu livro Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica. Livro este, que apresentava a reprodução de inúmeras inscrições, encontradas por ele no Brasil, como também por outros arqueólogos. Em seu livro, ele relata que várias dessas inscrições podem ser encontradas em muitas partes do país. Contém caracteres dos fenícios, árabes, gregos, e até do alfabeto chinês. Com relação às inscrições da Pedra da Gávea,
Ele chegou à sua tradução, após um complicado trabalho, que envolveu a identificação de cada uma das letras, tradução para o hebraico, seguido de uma transliteração para o português, que é a representação dos caracteres de outra língua por caracteres correspondentes à língua portuguesa, e, por fim, a tradução para o português. A tradução da frase encontrada dizia: Tiro Fenícia, Badezir, primogênito de Jetbaal. Para encontrar o significado desta frase, deve-se olhar para a história. Existiu no ano 856 a.C., um rei fenício chamado Badezir, que, segundo a primeira tradução, substituiu e sucedeu o rei Jetbaal, seu pai, no trono real de Tiro. Mas, de acordo com a segunda tradução, foi Badezir o pai dos irmãos Jet e Baal. Caso esta hipótese fosse confirmada com provas arqueológicas, poderia-se acreditar que os fenícios estiveram no Rio de Janeiro, cerca de 800 anos antes de Cristo, e que a Pedra da Gávea seria uma tumba onde Badezir ou Jet e Baal estariam enterrados, e as feições humanas moldadas na pedra seriam o rosto de Badezir, ou de Jet e Baal. Roldão Pires Brandão, o presidente da Associação Brasileira de Espeleologia e Pesquisa Arqueológica, no Rio de Janeiro, um dos muitos fãs da pedra, declarou para o jornal O Globo que a rocha é uma esfinge gravada em granito pelos fenícios, que tem a cara de um homem e o corpo de um animal deitado. A cauda deve ter caído por causa da ação do tempo. A rocha, vista de longe, tem a grandeza dos monumentos faraônicos, e reproduz, em um de seus lados, a face severa de um patriarca. Robert Frank Marx, um arqueólogo americano, interessado em descobrir indícios de navegação pré-colombiana no Brasil, iniciou em 1982 uma série de mergulhos na Baía da Guanabara, à procura de restos de barcos antigos. Este arqueólogo descobriu algo muito interessante em sua exploração: várias ânforas fenícias e outras peças de artesanato, com estilo dos fenícios, no fundo do mar, próximo ao Rio de Janeiro, que provam a presença desse povo semita no Brasil, muito antes do descobrimento do nosso país. A hipótese mística. Existe uma hipótese mais mística, que afirma que o portal encontrado na lateral esquerda da Pedra da Gávea, localizado a 800 metros abaixo do cume da rocha, poderia ser a entrada para o mundo subterrâneo de Agartha, um reino situado no coração da Terra, que, segundo estudiosos do tema, possui algumas entradas espalhadas pela superfície do planeta, e a Pedra da Gávea seria uma delas. Neste sentido, a crença na existência de tal mundo escondido estaria associada às teorias da Terra Oca e à cidade sagrada budista, chamada de Shambhala. Há histórias sobre alpinistas que confirmaram o avistamento de luzes saindo de lacunas em torno do fundo do suposto portal, fato que poderia confirmar a existência de algo escondido por trás da aparente rocha densa. Embora não existam evidências sólidas de que a Pedra da Gávea é, de fato, um antigo marco sagrado de algum tipo, ou um monumento de uma civilização antiga, há muitas partes dela que merecem um estudo mais detalhado. Esta rocha existe hoje como um lugar para caminhantes, andarilhos e alpinistas. Mas, sem dúvida, é um dos mais belos panoramas do Rio de Janeiro e do Brasil. Um privilégio para aqueles que ousam desafiar a gravidade. Se é o túmulo de fenícios, ou a entrada para a lendária Agartha, somente estudos minuciosos poderão nos responder.